Romanos capítulo 1, de 8 a 15, de 8 a 17. Romanos capítulo 1, de 8 a 17. Estamos com a exposição dessa carta valiosa, onde muitos consideram um tratado teológico e tem sido uma bênção, né? Deus abençoe, Deus possa nos abençoar com essa palavra esta noite. São os nossos amigos, né? O Marcos, Elaine, tudo aí. A Larissa, o Pedro, Gabriel, não lembro o nome da... Camille, o Márcio e a Thalita de casa, a irmã Terezinha também junto aí com o irmão José Luiz, Deus abençoe. Estamos aí. Tem mais alguém nos prestigiando aí com a visita? Não? Deus abençoe. Vamos então ler Romanos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, e de vocês e a minha, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós agradecemos porque temos a oportunidade e a possibilidade de pregar a Tua palavra, sabendo que em muitos lugares deste planeta, deste mundo, o Teu Evangelho, ó Pai, não tem sido pregado livremente, mas não tem sido impedimento para que ele alcance lugares inóspitos, lugares com grandes perseguições. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abra as portas, ó Deus, desses países que não deixam o Evangelho ser propagado, que o Senhor, ó Deus, possa abrir as portas para que esse Evangelho chegue aos ouvidos daqueles que precisam ouvir dele. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor prepare os nossos corações esta noite para receber a Tua palavra e que ela realmente, ó Deus, ecoe em nossas vidas e nos faça frutíferos. Que ela, ó Deus, possa nos fazer não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nosso conhecimento é que Roma era ali, naquela época de Paulo, a capital do mundo. Era uma cidade muito importante, uma cidade onde realmente circulavam todos os tipos de pessoas do mundo inteiro, era realmente a central do mundo. E Paulo, quando ele cita que está orando aqui aos romanos, ele quer muito chegar até Roma, até mesmo como estratégia de proclamar o evangelho, estratégia de levar o evangelho a todo o mundo gentílico. Nós sabemos que Roma, ali na Itália, né, dali ele podia tanto ir para a parte de cima da Europa, quanto na parte leste da Europa,
onde era o desejo dele chegar até a Espanha. Porque a ordem do Senhor Jesus era ir e pregar o evangelho a todas as criaturas, né? E começando em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os confins da terra, para Paulo, era a Espanha, era a ponta, né, da Europa, que hoje Portugal, né? E a gente sabe que em 1500 dali saíram expedições para a América, né? Exatamente desse ponto aonde Paulo queria chegar. Então, a cabeça dele não estava errada em querer chegar até Roma. E da Roma, então, partir para os outros lugares do mundo, propagar o evangelho. Então, ele diz isso nesta oração, né? Então, nós temos essa possibilidade. O evangelho, ele é algo que descortina a vontade de Deus para o homem decaído em seus pecados. Então, Paulo, ao querer levar o evangelho aos gentios, é levar exatamente a obra de Cristo, a obra redentora, para o mundo decaído. Roma também era um objetivo de Paulo, porque Roma também representava o que havia de decadência humana, estava ali em Roma. Toda também, não só a parte de tecnologia, né, da época, claro, toda a parte de onde o homem conseguiu chegar com as suas inovações, estava em Roma, com certeza. Mas também a perversidade, a imoralidade, tudo que havia de ruim também estava em Roma. E era o objetivo de Paulo levar o evangelho àquelas pessoas, pregar em lugares estratégicos, para que as pessoas viessem a ter um conhecimento de quem é o Senhor Jesus, o Redentor, para a vida de todo o homem, né, que reconhece em si que não tem jeito, né, que não sem Cristo não dá. Então ele está quer apresentar ali exatamente o homem que dá certo, o homem que você pode entregar a sua vida a ele e ele então salva, né, dá a salvação para a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Paulo começa aqui no versículo 8. E hoje eu gostaria que os irmãos saíssem daqui exatamente com essa ideia, né, de que pela fé em Cristo Jesus, através do evangelho anunciado, era esse o propósito de Paulo aos Romanos, pela fé em Cristo Jesus, através do evangelho anunciado, temos o poder de Deus para a salvação. Paulo vai afirmar aqui no final desse trecho que estamos lendo, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê para a salvação. Então, o versículo 8, ele vai falar exatamente do evangelho, né, que é proclamado pela fé dos romanos. Paulo ele deixa isso muito claro. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Então, os romanos para Paulo, era um motivo de gratidão. Os cristãos romanos, para Paulo, era um motivo de gratidão. Ele reconhecia que esses cristãos que estavam localizados em Roma, pela sua fé, estavam proclamando o evangelho para o mundo inteiro. Então ali Paulo ele encontra uma fé genuína em Deus, e essa fé genuína começa a ser visível a outros homens. E a própria vida daqueles crentes estava anunciando quem era Jesus. Então nós podemos dizer e afirmar que o Senhor Jesus em nossas vidas, a glória dele refletida em nossas vidas, proclama também o evangelho. Isso é fato. Paulo está aqui dizendo isso, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Os romanos eram exemplos de fé. Lembrando que a igreja naquela época era totalmente, muito mais unida do que hoje. A nossa união não chega nem perto daquilo que era naquela época. E isso chamava a atenção dos povos ao redor. Lembra que em Atos 2, Lucas, ao relatar a igreja primitiva, diz que a igreja ela cai, né, na simpatia do povo local. Assim também era Roma. A igreja estava transmitindo e refletindo a glória de Deus
e esse era um evangelho anunciado pelos atos de ser cristão. Depois também, versículo de 9 a 13, nós vamos entender melhor o evangelho na vida de Paulo, o evangelho na vida daquele que quer pregar a palavra de Deus. De 9 a 13 nós temos um relato das coisas, das vontades de Paulo e do ministério dele, o que ele quer levar aos romanos. Vamos ver, versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Pegando um pedaço aí do versículo 10, né? Então, olha, a primeira coisa que me chama a atenção, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, no versículo 9 diz que, primeiro fala que Paulo serve a Deus a quem eu sirvo em meu espírito. A atitude desse pregador da palavra de Deus, a atitude de Paulo é de servir. Nós vimos isso na pregação passada, a questão do servir, de ser servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele começa dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. E ele cita isso agora, a Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Então a servidão de Paulo, ela é completa. Ela é de fazer, de ir proclamar, de se movimentar para, mas o seu espírito é um espírito de servidão, é um espírito de prontidão. Quando ele cita lá em Efésios capítulo 6, das sandálias da prontidão do evangelho, Paulo era um que estava vestindo esse tipo de calçado. Ele tinha prontidão para o anúncio do evangelho. E isso era algo intrínseco. Isso era algo que vinha de dentro, isso era algo interno, interior, espiritualmente falando. Já era algo dele, já estava nele, de tanto viver em servidão ao Senhor Jesus Cristo. E a outra palavra que me chama a atenção, na verdade aqui, é no Evangelho, né? Essa palavrinha no significa em o Evangelho, né? Coloca Paulo dentro de uma situação, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E toda essa frase deve reger o que vem em seguida. Então, Paulo, a serviço no Espírito, servindo a Deus, no Evangelho de Jesus. Então, a primeira coisa que ele faz, a atitude de um evangelista, é o quê? Orar em favor do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Ele ora. Ele é servo e o servo, ele ora. Ele precisa se interessar pelo serviço que vai fazer. E ele precisa orar, projetando em sua mente o Evangelho, chegando aonde precisa ser chegado. É a estratégia, a ideia de você pensar, orar e colocar a estratégia à frente da sua vida. Paulo fazia isso, ele orava em favor do Evangelho, versículo 10. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E a gente vai saber na história relatada em Atos, que Paulo ele acaba indo para Roma, não por vontade própria, no sentido de pegar a sua malinha, comprar a passagem e ir, mas ele vai como um prisioneiro. Ele apela à corte de Roma, porque ele ia ser morto em Cesareia, e ele apela dizendo, olha, eu sou cidadão romano, eu quero audiência em Roma. E ele vai para Roma de graça, né, bancado pelo governo ali, como presidiário, e lá sim ele começa a proclamar o Evangelho, e é até solto depois, a gente vai ver, porque não havia nenhuma acusação que o levasse para ser condenado à morte. Então, olha só como é importante orarmos, como é importante colocar a vontade de Deus como objetivo nas nossas vidas. É importante nós levar a Deus os nossos anseios. É importante levar a Deus as nossas petições.
E Paulo aqui, o objetivo dele sempre estava inserido no Evangelho do Filho de Deus. Por isso que é importante a gente observar essa frase regente aqui das demais frases. Depois, desenvolvimento no ensino do Evangelho. Versículo 11, a primeira parte do versículo 11 diz que ele orava para ir até a Roma, porque ele desejava vê-los, a fim de repartir com eles algum dom espiritual. Essa ideia de repartir é a ideia de compartilhar, é a ideia de ensinar, é a ideia de mostrar, é a ideia de vivenciar juntamente com eles as experiências e, de alguma forma, ele passar aquilo que ele aprendeu como um presente para os romanos. Um dom que ele deveria compartilhar com os romanos, ele queria muito isso. E depois ele vai falar de uma exortação para o fortalecimento do Evangelho, na parte B do versículo 11. Para que vocês, tudo isso é importante, para que vocês sejam fortalecidos. Por que é importante nós ensinarmos a palavra do Senhor? Por que é importante nós aprendermos a palavra do Senhor? E não apenas sozinhos, mas de uma forma mútua. Porque isso nos fortalece. Paulo tinha certeza de que se ele estivesse lá em Roma, a palavra dele, o ensino dele, a dedicação que ele tinha ao Evangelho, isso ia fortalecer os romanos. E uma igreja fortalecida é uma igreja que tem princípios, bases para o crescimento. Precisa ser fortalecida no ensino. Precisa ter em mente os planos e os objetivos e a vontade de Deus para que isso cresça. É exatamente adubar a planta, cuidar das raízes de uma planta. É isso que Paulo desejava fazer. E é isso que nós devemos sempre fazer. De uma forma mútua, e isso vai ter no versículo 12, de uma forma mútua, então, sermos fortalecidos. Né? Versículo 12 vai dizer exatamente de um consolo da fé mútua da ação do Evangelho. Vamos ver. Isso é para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. E olha que interessante, a mutualidade. Nós temos falado isso na escola bíblica dominical, nós temos aprendido isso na escola bíblica dominical, a ser uma igreja que pratica mutualidade. Porque nós precisamos praticar a mutualidade? Porque isso fortalece a nossa fé. Quando eu conto um problema meu para o outro, e eu tenho a oportunidade de que o outro ore por mim, esse problema, além de ser compartilhado e fazer parte agora das orações de quem você compartilha esse problema, ambos crescem na fé, porque é na oração, fortalecidos, pedindo, clamando juntamente, fortalece aos dois, e ambos crescem. Então a fé, de uma forma mútua, ela fortalece os irmãos. Então compartilhar tanto as vitórias quanto também as dificuldades nos faz crescer e fortalece, porque você passar sozinho por uma ventania, você sendo uma árvore sozinha em um campo, é muito difícil. De repente você se fortalece ali, mas as dificuldades são tremendas. Agora um bosque, né? Uma árvore acaba protegendo a outra. Assim que é a mutualidade, proteção. Um graveto sozinho facilmente é quebrado, mas vários gravetos juntos você não consegue quebrar. A mutualidade é necessária por isso. A igreja fortalecida, a igreja que ora, a igreja que compartilha os seus sofrimentos, a igreja que compartilha as suas dificuldades, a igreja que compartilha as suas vitórias, a igreja que compartilha aquilo que está acontecendo no meio dela, se fortalece. Sempre por base de oração, sempre por base de
aconselhamento, e assim a igreja cresce forte. Então a fé mútua, a fé ela aumenta nessa mutualidade. E o versículo 13 fala de uma frutificação entre os gentios. A vontade de Paulo estar lá era exatamente isso que eu falei na introdução. Paulo entendia que estando ali em Roma, ele poderia frutificar ao seu redor, ao redor de Roma, levar a palavra a outras pessoas que não conheciam a palavra. Então no versículo 13 ele diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. A gente conhece um pouco da vida de Paulo, transmitida e contada por Lucas, né, o evangelista Lucas, que relatou em Atos boa parte da vida de Paulo. E nós vemos que Paulo era um que dependia das ações do Espírito Santo para prosseguir, por exemplo, viagem, para proclamar o evangelho. Mas ele estava disposto, inclusive, a sofrer pelo evangelho. Ele sofreu perseguições, ele foi apedrejado, ele foi encarcerado várias vezes, né? Ele foi quase espancado, ele foi espancado, e foi quase espancado também. Ele fugiu várias vezes. Então, Paulo, a gente vê a vida de Paulo sempre sendo direcionada pelas coisas boas e pelas coisas ruins. E quando nós lemos Filipenses, e nós já expomos Filipenses aqui na igreja, a gente vai ver que Paulo ele fala que aprendeu a viver em todas as situações. Quer na pobreza, quer na riqueza, quer com roupa, quer nu, quer todas as situações. Na alegria, na tristeza, ele aprendeu a ter contentamento. Ele se contentou. Quando ele coloca que o que tem sido impedido até agora, é porque de fato ele estava na dependência de Deus. E a gente vê que depois Deus vai fazer com que ele chegue a Roma. Na dependência de Deus, às vezes nós somos impedidos a fazer alguma coisa. Isso não deve trazer um sentimento de frustração. Contanto que nós tenhamos por base a proclamação do Evangelho. Hoje cedo tive a oportunidade de lembrá-los, né, que a gente foi impedido de continuar, por exemplo, a capelania escolar por conta do coronavírus. Mas isso não deve nos frustrar. O reforço escolar foi impedido nesse momento, mas isso não deve nos frustrar. Deus tem um plano. As coisas vão acontecendo segundo como Ele determina. E temos que estar sujeitos a essa ordem de Deus. Mas o objetivo dele de frutificar com os gentios fazia parte de um evangelista que tinha a sua vida no propósito da proclamação do Evangelho. Um outro ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos, primeiro foi o Evangelho proclamado pelo exemplo da fé, os romanos tinham isso. O Evangelho na vida de Paulo, né? Nós vimos isso agora. E o Evangelho anunciado em Roma e a partir de Roma. Então aqui Paulo vai concluir que o ministério dele, de um evangelista, de um proclamador do Evangelho de Cristo, tem um objetivo. Versículo 14 e 15 diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, olha que interessante. Paulo, ao escrever, ele já projeta aquilo que é vivência dos romanos. Ele não usa a palavra judeus e gentios, mas ele usa gregos e bárbaros. Por quê? Porque os romanos, eles tinham como base de conhecimento a cultura grega. A base da cultura romana nasceu na ideia da cultura grega. Os romanos foram helenizados no passado.
E os romanos souberam aproveitar todo o espaço deixado pelos gregos em todo o mundo conquistado. E rapidamente o Império Romano avançou nas bases helenistas conquistadas por Alexandre o Grande. Então, quando Paulo fala que quer anunciar a gregos e a bárbaros, ele tem um objetivo aqui, ele mesmo diz no versículo 14. Ele é devedor disso, ele quer chegar até lá. Então ele quer anunciar essa palavra tanto a sábios quanto a insensatos. Então quando ele fala gregos, é porque os gregos tinham a base, né, da sabedoria com eles. Para eles a filosofia, as artes, a arquitetura, né, e toda a história grega vinha da ideia da sabedoria grega, de Platão, de Sócrates. Então essa era a base dos romanos, a base do conhecimento. Estava entre isso, ele chama de sabedoria dos sábios. E chama os bárbaros, porque ali existia também os povos, muitos deles escravizados, muitos deles foram conquistados e foram trazidos para trabalhar em Roma. Bárbaros eram aqueles que não eram romanos. Então, quando Paulo cita gregos e bárbaros, está citando os romanos, cidadãos romanos, que tinham como base a sabedoria grega, e os bárbaros que não eram cidadãos romanos. E ele coloca esses que não eram cidadãos romanos como insensatos. Por quê? Porque a cultura dos bárbaros, apesar de existir uma cultura, não era uma cultura baseada em sabedoria. Eles não iam às praças e ali discursavam, como faziam os gregos e como faziam os romanos, né, nos chamados parlamentos, né, o lugar de parlar, né, de falar. Então, parlamento, né, onde os romanos iam ali discutir a filosofia, discutir a sabedoria que eles tinham, né? Então ele se diz devedor disso, mas se diz também ao mesmo tempo de devedor, ele diz que está pronto a anunciar o evangelho para aqueles que estão em Roma. Prontidão. Agora essa prontidão tem base em quê? No conhecimento bíblico de Paulo. Ele consegue entender Jesus Cristo como resposta à decadência do homem. E ele consegue entender biblicamente aquilo que ele vê, né, no Velho Testamento, as profecias, o anúncio desse Deus que viria em forma humana e morreria para todo pecador. Então ele se diz pronto, estou pronto para anunciar aos romanos também. Estou estudado para isso, estou preparado para isso. E o outro ponto que eu gostaria de mostrar é o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, quando Paulo fala aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é algo que ele algo que ele já experimentou, é algo que ele já vivenciou. Ele sabe o poder de Deus para salvar pessoas decaídas. Ele sabe do poder de Deus para transformar corações, para transformar vidas. E quando ele fala que não se envergonha do Evangelho, é porque os gregos, os romanos, eles achavam a história, eles achavam que, como assim? Acreditar que um Deus se encarnou e que, como Deus, ele se sujeitou às condições humanas. Eles estavam acostumados com as histórias gregas.
Eles estavam acostumados com as histórias de Hércules, por exemplo, né? De Hermes e outros tantos, que eram semideuses, que eram poderosos, que lutavam contra serpentes, contra dragões, contra, sei lá, leões. Era isso que eles criam. Além deles acharem que essa história poderia ser uma mitologia. Mas Paulo, ele vai se firmar naquilo que ele crê, conhece e vivenciou. Paulo, ele vivenciou o poder do evangelho para a salvação. Então não é, ele não estava contando uma mitologia. Ele não estava contando um conto de fadas. Ele não estava proclamando algo que não era real. Ele acreditava porque ele vivenciou o poder do evangelho. Ele mesmo teve experiência de mudança de vida. De um perseguidor da igreja, foi transformado agora de um proclamador do evangelho de quem ele perseguia. Ele vivenciou isso. Então ele vai dizer que ele não se envergonha desse evangelho. E ele diz que isso é o poder de Deus. Então, contra as ideias dos sábios, contra as ideias dos doutos, né? Ele tinha ali consigo o próprio exemplo próprio daquilo que tinha acontecido em seu coração. Então ele pode dizer que sim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós vemos que ele realmente agora ele vai trazer a ideia de que a vergonha da cruz, a vergonha de um homem, porque não é só apenas de um Deus que se encarnou na figura humana e a si mesmo se humilhou, como a gente vê lá em Filipenses capítulo 2, né, de 5 a 11, mas ele teve uma morte de cruz. Será que os romanos conheciam a morte de cruz? Eu afirmo para os irmãos, a morte de cruz veio pelos romanos. Os romanos sabiam o que era, ou sabiam o que era a cruz, o que representava a cruz. Era a morte mais cruel para um assassino, para um infrator da lei, que merecia o maior castigo da pena de morte. Essa era a cruz. Porque além da exposição para todos verem, a morte era cruel. Porque a pessoa ali, ela era muitas vezes amarrada, pregada, até que ela mesmo não aguentasse mais o peso do seu corpo e morria asfixiada. Morte cruel, lenta. Lembra que na cruz as pessoas duvidaram, ele está morto? Não, já morreu. Porque Jesus se entregou, né? E fala, está consumado. Entrega o Senhor a ti o meu espírito. Ele se entregou na cruz. Então ele morre. E ali os soldados, vamos acabar com isso logo. Então quebravam as pernas dos infratores, para que o corpo cedesse de uma vez e morresse de uma vez. Mas com Jesus, o que eles fazem? Eles vão, não, ele já morreu. Mas morreu mesmo? Cutuca aí para ver se morreu mesmo. E quando cutuca, sai ali água com sangue, né, do lado de Jesus, indicando que ele já estava morto, já tinha falecido. Então, a morte de cruz para o romano, imagina um deus, um semideus. E eu estou acostumado que esses semideuses, esses deuses, eles têm vitória. Eles são vitoriosos nas batalhas. Eles não são mortos, e não são mortos de uma forma vergonhosa. Isso é vergonha. Então Paulo fala, eu não me envergonho disso. Porque é por essa morte vergonhosa, e o próprio judeu lá atrás já tinha noção do madeiro, né? Porque
o madeiro significa a vergonha, a exposição de um corpo que morreu por conta de um pecado que merecia pena de morte. Então é decretado maldito todo homem que é pendurado no madeiro. Mas não era o madeiro cruz, a cruz é romana. Era outro tipo de madeiro dos judeus. Mas a cruz romana, os romanos conheciam. Agora, Paulo tem a noção, né? Paulo sabe exatamente o que significa a cruz de Cristo. Então, quando ele fala que não se envergonha do Evangelho, ele não se envergonha do que é o Evangelho, do que significa o Evangelho. Vamos lembrar o que é o Evangelho em 1 Coríntios 15. Deixa o seu dedinho aí, segurando a passagem de Romanos. Vamos para 1 Coríntios 15, 3 e 4. Lembrar o que significa o Evangelho, o que é o Evangelho. O versículo 1 diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. 2. Porque por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Agora dá aqui o que é o Evangelho. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho proclamado, é o resumo do Evangelho proclamado. Cristo é quem morreu por nós na cruz para nos salvar dos pecados, O que é isso, salvar dos pecados, pastor? É exatamente a condenação que o pecado trouxe. Por isso que eu preguei antes de Romanos a ideia da cosmovisão cristã, porque nós temos que entender que Deus fez o mundo, criou um mundo perfeito, e o homem errou, pecou, desobedeceu a Deus, e isso trouxe separação do homem, trouxe um abismo, criou-se um abismo entre o homem e Deus, e nenhum homem pode chegar por seus próprios merecimentos a Deus, precisa de Cristo na vida, precisa entregar a sua vida a Cristo, porque só em Cristo temos acesso a Deus para receber dele esta salvação. E é isso que Paulo vai pregar, quer pregar aos romanos, e ele escreve aqui. Esse é o poder para a salvação. Cristo Jesus, ele morreu, um homem perfeito. O primeiro homem, Adão, estava em condições perfeitas. Eu já disse assim, é muito, muito ilustrativo isso. Ele tinha todas as condições e tinha uma só situação que poderia levá-lo à decadência, que era um não que Deus deu, não coma dessa árvore. E ele, em vez de escolher todos os sims, ele foi escolher justamente o não e desobedeceu. Houve decadência humana. Jesus, ele vem na figura, Deus, na figura de homem, agora com todos os nãos de uma sociedade, de um mundo decaído. E ele só tinha um sim, obedecer. Adão tinha um não, desobedecer. Não coma, obedeçam. Mas ele escolheu desobedecer. Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele só tinha essa possibilidade para agradar a Deus. Abdicar de toda a questão que envolve a natureza humana e obedecer a Deus, e ele consegue fazer isso. Por isso que ele é o redentor da humanidade. Por isso que só nele temos salvação. Porque aquele que nasceu em perfeição, ele continuou na perfeição. E virou varão perfeito. E foi assunto aos céus, colocado acima de todos os nomes. Sentou-se à destra do Pai.
E hoje ele reina, um reino que iniciou na cruz. Esse é o Senhor Jesus, é o único que pode dar salvação a todo aquele que crê. E aqui Paulo, primeiramente do judeu. Por que do judeu? Porque Deus preparou esse povo para que, através desse povo, nascesse o Filho de Deus, por um povo escolhido, um povo cuidado por Deus, para receber a esse Filho do homem. Imagina um povo em meio a tantos outros povos, mas Deus escolheu os judeus. E lá em João capítulo 1, 11 e 12, diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Né? Os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram a Jesus. Todos os judeus, não. Mas a nação, sim. Judeus como nação rejeitou a Cristo. Por isso Jesus declarou que havia outro povo, havia outras nações, haviam outras ovelhas de outros apriscos para serem salvas. Por isso o versículo continua: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele veio para os seus não os receberam. Mas quem pode? Aquele que crê. Primeiro o judeu, porque foi assim, foi para esse propósito. Mas depois para o grego, chegando até nós. E nós, a maioria aqui, são filhos de italiano, né? Tem a descendência italiana. Então a gente pode afirmar até categoricamente que chegou ao romano, né? A palavra do evangelho, né? E chegou até nós. Né? A maioria aqui é descendente de italiano, né? Se não for, é português, mas chegou também lá, né? Espanhol, né? Poucos judeus, mas judeus também. Existem muitos judeus hoje convertidos, e esses judeus fazem parte da igreja de Cristo. Foi para isso que ele morreu, para constituir uma igreja. E por fim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. É o Evangelho que descortina a vontade de Deus. É o Evangelho que a justiça de Deus foi decretada. Isaías 53, de 7 a 11, diz assim: ele foi oprimido, Isaías 53, de 7 a 11. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor, e aqui está exatamente a parte do juízo, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A descrição total, perfeita, de algo que aconteceria 400 anos para frente. Isaías escreveu isso 400 anos antes de Cristo morrer na cruz. E fez ali uma descrição corretíssima de ponto a ponto. Esse homem que não encontrava nele injustiça, o Senhor agradou esmagá-lo. Parece um Deus cruel, né? Não, a ideia é de que, olha, eu entrego o meu filho para ser morto. É o que João diz lá. Deus amou o mundo de
tal maneira, essa tal maneira, isso que não tem dimensão de valor, onde Cristo entregou o seu Filho para morrer na cruz, é exatamente, olha, somente isso satisfaz a injustiça do homem. Um justo morrer pelo injusto. É o cordeiro vicário, né, ali na hora do ritual de holocausto, aquele cordeiro que substituiu o pecado da nação israelita, a nação judaica. Jesus é esse cordeiro. Ele foi levado ao matadouro como cordeiro, uma ovelha muda. O justo sendo entregue pelo injusto, por quem nenhum homem pôde merecer tal título, né, de ser alguém justo. Justo mesmo aqui é justo sem pecado, Jesus. Somente por esse motivo, ele pode ser o nosso justificador. Não é em nós, é por ele. Não é pelos nossos atos, mas é pelo ato de Jesus. E o finalzinho diz que é de fé em fé que nós andamos. A revelação do Evangelho é para aquele que crê. E para aquele que crê, a revelação ela continua sendo ativa na vida do crente, de fé em fé. Isso é progressividade. Isso é algo que é contínuo em nossas vidas. A fé ela precisa ser contínua na vida do crente. O crente precisa entregar a cada dia a sua vida ao Senhor Jesus para andar na conformidade da vontade de Deus. E isso é de fé em fé, é passo a passo na fé. Por isso que lá em Abacuque 2:4 está isso que é colocado aqui: o justo viverá por fé. Mas que justo é esse? É o justo que foi justificado por Cristo. Que o justo que Abacuque fala é um justo que, olha, procura não cometer pecado. Mas é pecador. Apenas por ser pecador não merece a salvação. Mas quando Paulo está falando aqui, ele está falando já para quem é justificado em Cristo, porque creu no Evangelho da salvação. Então é de fé em fé, a cada dia, passo a passo, nós vamos chegando àquilo que Deus quer de nós. Entregar, é confiar, é agir na conformidade e na ação do Espírito Santo dia após dia. Isso significa andar com Deus. Eu quero concluir com isso, com algo que nós devemos pensar. Primeiro, com relação à fé genuína. Que fé é essa? É a fé a qual o Espírito Santo coloca na sua vida para crer em Cristo. Jesus, ele fez todos os atos para a salvação, até ressuscitando dos mortos. Agora, o ministério está nas mãos do Espírito Santo. E ele é quem convence o pecador do pecado. Ele é quem convence o ímpio do seu caminho mau. Ele é quem convence o homem que faz injustiça, comete injustiça, e é ele quem convence ele de que está fazendo isso. É o Espírito Santo quem trabalha em nossas vidas para o desenvolvimento da fé genuína. A fé que é por meio da graça, que chega ao coração daquele que crê. E a pergunta esta noite é: você crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Você crê que Ele pode te libertar de todas as amarras do pecado que o Espírito Santo está apontando no seu coração esta noite? Se você crê, confesse ao Senhor. Aí onde você está, você pode abaixar a sua cabeça, pode fechar os seus olhos
e confessar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você pode trazer no pensamento aquilo que você faz, que de maneira alguma pode te levar a uma justiça para a salvação. Olhe para dentro de si e pense: isso que eu faço desagrada tremendamente a Deus. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, de uma fé verdadeira para um coração, para que o meu coração seja transformado. E aí sim, você receberá essa justificação para a vida eterna. E vai poder dizer que agora você vai caminhar de fé em fé, que o justo viverá pela fé. Vamos orar, e nesse momento você faça uma oração. Você que também já entregou a vida a Cristo, faça uma oração para que você viva de fé em fé. Que a cada dia você levante e a sua vontade seja em agradar a Deus inteiramente, integralmente. Vamos orar. E você que não tem ainda, você que ainda tem algo no seu coração, que você ainda que está ali batendo, dizendo: isso daqui não pode, não dá. Com isso daqui Deus tem se desagradado. Ou com esses pecados, ou com essas coisas. Você entregue tudo isso aos pés da cruz. Porque Cristo, Ele morreu para te salvar de todos os pecados, te purificar de todos os pecados. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue para ser servo dEle. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de poder viver o Evangelho de fé em fé. Obrigado porque Ele descortina para nós o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é exatamente viver uma vida que lhe agrade. E, Senhor, esse pecado que tem sido apontado em nossa mente essa noite, que o Senhor, ó Deus, pelo Teu sangue purificador, faça a purificação, ó Deus, pela justiça do sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor, nós sabemos que diante do Senhor temos um advogado, Senhor Jesus Cristo, fiel e justo, que ofertou a sua vida ao nosso favor, mesmo nós não merecemos nada, mesmo nós não sendo merecedores de nada, o Senhor fez isso por nós. E clamamos a Deus por esse sangue purificador. Confessamos os nossos pecados diante do Senhor e sabemos que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oro a Deus por aqueles que ainda não confiam plenamente no senhorio do Senhor Jesus Cristo, que não têm a sua vida entregue totalmente ao Senhor Jesus. Peço que o Senhor, ó Deus, trabalhe no interior de cada pessoa. Trabalhe, ó Deus, no interior de cada vida aqui. E pedimos isso em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.